Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar agora a segunda lição, né? Vamos dar a segunda lição agora da aula de teologia, a doutrina de Deus. Essa é agora a segunda lição, a doutrina de Deus. Mas antes de nós dar a segunda lição, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus agora. Respire fundo, acalme seu coração e junte a mim nesta oração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai amado e fiel, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração sedento pela Tua direção. A direção, Pai, do Teu ensinamento, a direção da Tua palavra, Pai. Que o Senhor está presente aqui, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, porque reconheço que sem o Teu guia, os meus passos se tornarão incertos neste ensinamento. Amém? Glória a Deus. Eu sou a pastora Ana Soeiro. Esse canal é Mulher Rendida no Altar do Senhor. Foi um canal que foi criado para que nós possamos orar uns pelos outros, a qualquer momento. E agora, por ordem de Deus, eu resolvi, instruída por Deus, de eu ensinar aquilo que eu aprendi. Eu estou dando aula de teologia básica e teologia livre, como eu fiz. Então, se alguém tiver interesse, precisa comprar os livros. Eu estou ensinando grátis, mas precisa ter os livros. Os livros eu não tenho para vender, porque os livros que eu tenho são os meus que eu comprei. Não posso vender, porque são com eles que eu ensino, junto com a Bíblia. Então, se você tiver interesse, é só você se inscrever no meu canal e acompanhar as aulas ou entrar em contato no meu número privado para que seja comprado os livros, que não é das minhas mãos, mas vem diretamente de São Paulo. Amém? Glória a Deus. Na última lição que nós demos, na primeira, eu vou só dar um lembrete do que foi dado. Foi dado que quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus? O que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem acerca de Deus? Quais são as provas que Deus existe? Amém? Nós vamos estudar, aprender em cima disso aí. Mas, em primeiro lugar, vocês peguem as suas Bíblias, caderno e lápis ou caneta e vamos ao trabalho, aos estudos. Amém? Amado, vivemos em um universo cuja imensidão pressupõe ter um Criador. Olha quem é Jesus, preste atenção, nós estamos agora falando de quem é Jesus. Pressupõe ter um Criador, poderoso universo, cuja beleza, desenho e ordem aponta a um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Olha a pergunta.
Mas quem fez? O Criador. Nós podemos recuar no tempo, partindo da causa para o efeito. Mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer o ser sempiterno. Sempiterno. Nós não podemos recuar. Quem fez o Criador? Nós podemos recuar nesse tempo, partindo a causa para o efeito. Mas não podemos continuar nesse processo de recuar, sem reconhecer um ser. Que ser é esse? O sempiterno. Sempiterno. Este ser eterno é Deus. Olha quem é Deus. É Deus, o eterno, a causa e a origem de todas as coisas boas que existem. Esse é Deus. Deus é o centro da vida de todo o universo. A existência de Deus é a personalidade deste ser eterno. Nós não sabemos tudo sobre Deus, mas o pouco que sabemos é suficiente para termos uma fé inabalável neste soberano Deus. Sobre Deus são sua existência, sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade e seus tributos, e seus nomes e etc. Então, esse é quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Gênesis, Apocalipse. Toda a Bíblia, que é o fato principal da prova do Criador, da prova que Deus existe. Outro fato também que tem provado a existência de Deus é a arqueologia. É o que? A arqueologia. A prova de Deus, provar Deus, não existe. Mas o próprio ateu, quando tenta provar que Deus não existe, está simplesmente provando que Deus existe. De fato, porque não se pode contestar algo que não existe. Em Isaías 43, 13. Abre as suas Bíblias em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, 13. Pode abrir a Bíblia de vocês e pesquisar. Amém? Qual é a definição da teologia? Qual é a definição da teologia? A teologia, a palavra teologia, vem de duas palavras gregas que significa o estudo de Deus. Teologia significa o estudo de Deus. São palavras gregas. A teologia cristã é apenas uma tentativa de entender
Deus como revelado na Bíblia. Nenhuma teologia vai compreender e explicar a Deus, seus caminhos, porque Deus é infinitamente, eternamente maior do que somos. Portanto, qualquer tentativa de descrevê-lo por completo vai falhar. Em Romanos, abra a Bíblia de vocês, em Romanos 11, 33 e 36. Em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a o 36. Amém? Vamos dar continuidade. Teologia bíblica é própria, é uma coisa boa, ela nos ensina, ela é o ensino da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Abre a Bíblia de vocês em 2 Timóteo 3, 16. A teologia bíblica é própria, é uma coisa boa. Ela é os ensinos da palavra de Deus. O estudo da teologia não é nada mais do que aprofundar-se na palavra de Deus para descobrir o que ele tem revelado sobre si. Sobre si. Então é muito importante a gente fazer a teologia, assim como eu fiz. Quando nós fazemos isso, vamos conhecê-lo como o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas e o juízo de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11, 36. Quando Moisés perguntou quem estava enviando, quando Moisés perguntou quem o estava enviando a Faraó, Deus respondeu. Quando Moisés perguntou o que era que ele ia falar para Faraó, quem enviou ele? E Deus falou para ele. Deus respondeu para ele. Diga, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Abrem suas Bíblias. Em Êxodo 3,14. O nome eu sou indica a personalidade de Deus. Deus tem um nome assim. Com ele tem dado nomes e outras pessoas. O nome eu sou ilustra uma personalidade livre, com propósito de autossuficiência. Deus não é uma força. Deus não é uma força celeste ou uma energia cósmica. Ele é o ser onipotente, autoexistente, autodeterminante, com uma mente
e vontade. Amém? Estudar teologia é conhecer Deus, para que possamos glorificá-lo através do nosso amor e obediência. Vão anotando aí. Temos que conhecer antes e podemos amá-lo. Precisamos amá-lo antes que possamos desejar e obedecê-lo. Vão anotando aí. A teologia é uma compreensão. É para que você entenda quem é Deus. Glória a Deus. Estou anotando aí? Vou anotando. A existência de Deus. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Ainda que antes houvesse o dia, eu sou. Existência de Deus. Aqui ele está provando a existência dele. A etimologia da palavra. O termo teologia vem de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus. Amados, isso aqui é importante. Anotem. Teologia vem de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus. E lógica, que procede de logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra teologia significa estudo ou doutrina de Deus. Anotem, por favor. Deus existe. Isto é fato real. Sua existência é algo incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas já no seu início, em seus primeiros versículos, fala sobre Deus como Criador de todas as coisas, sendo o principal personagem em toda a criação do universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Está escrito em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus existe desde a eternidade. Ele é a origem de tudo e de todos. E é o maior soberano e governa sobre tudo. Deus existe não porque pensamos ou cremos, mas por ser eterno, imutável. Eternidade é um dos seus tributos, é um dos seus atributos. Mas isso não quer dizer que Deus veio da eternidade, como algumas pessoas pensam. A Bíblia nos informa que Deus é o Pai de Jesus. Está em João 3,16. Abrem suas Bíblias. Em João 3,16. A Bíblia nos informa que Deus é o Pai de Jesus. E Jesus é o Pai da eternidade. Abra suas Bíblias em Isaías, capítulo 9 e versículo 6. E tire suas dúvidas. Vamos dar continuidade. Mas
na próxima aula. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus dê um entendimento para o aprendizagem de vocês, para a capacitação de vocês. Você pode dizer, mas é assim, é tão sem graça. Eu comecei assim, achando sem graça. E hoje é bom demais. Tá bom? Eu sou a pastora Ana Soeiro.